Pode ser, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco. E nós estamos no encerramento desse segundo trimestre de 2020, aonde nós tratamos do tema, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. E nós estamos hoje na lição de número 13, nós vamos falar exatamente da lição mais prática de todo esse conjunto que foi o segundo trimestre, tá? Nós vamos falar sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Nós temos ouvido nesses últimos tempos falar muito sobre batalha espiritual. Nós tivemos uma lição de escola bíblica falando só sobre batalha espiritual, ok? Mas a visão que Paulo vai nos trazer da batalha espiritual aqui é muito diferente e muito propícia para os nossos dias. Então eu te convido a pegar a sua lição, pegar a sua Bíblia e irmos aprender com a palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Então, certo. O nosso texto áudio vai nos dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Então veja que Paulo ele está falando de uma cobertura. Veja bem, eu estou vestido com essa minha camisa. Eu estou revestido com o colete. Então Paulo está falando que é para nós nos revestirmos, nos vestirmos de novo. Do quê? De uma armadura. E por que Paulo vai dizer isso? Porque nós já estamos vestidos. Nós estamos vestidos de salvação. Presta atenção no que o profeta Isaías vai dizer. Alegrei-me muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com seu manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então, a Bíblia vai dizer que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós estamos salvos, não seremos, estamos salvos. E este estar salvos é a nossa vestidura, a nossa vestimenta de salvação. Agora, o Paulo, ele vai dizer que só isso não basta. Por quê? Porque a salvação ela é um processo contínuo, Nós estamos todos os dias lutando para progredirmos nesta vida cristã. Daí ele vai dizer assim, você já está vestido de salvação? Beleza. Lá capítulo 2, 3, você se vestiu de salvação, pela graça sois salvos. Tá. Agora o que vai acontecer? Você precisa revestir. Você precisa guardar, proteger esta salvação. E como você vai fazer isto? Vestindo toda. Não é uma parte, não é só aquilo que te agrada, não é somente aquilo que você gosta. É vestir toda a armadura de Deus. Nós vamos ver as peças da armadura mais para frente, Mas o que acontece? Ela é toda, tem parte que vai ser incômoda, Por exemplo, eu nessas épocas de pandemia, a tal da máscara me incomoda, sabe? Coça o nariz, e coça a boca, e coça o olho, mas eu preciso vestir, Então é a questão de toda. E por que você precisa de toda? Para você poder ficar firme, para você poder estar numa posição firme contra o quê? Contra as ciladas, as armadilhas que o nosso adversário vai colocar pela frente. Lembra quando Israel estava passando pelo deserto e Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus
e Balaão tentou e não conseguiu, ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele conseguiu colocar uma cilada no meio do caminho, certo? No meio do caminho, o que ele colocou? Prostitutas rituais, sacrifícios a ídolos. Ele fez toda um estratagema para que quando o povo passasse, o povo se enredasse com aquilo que lhe estava sendo proposto e o povo viesse cair em tentação na cilada do maligno. Então, nós precisamos estar firmes, porque eu vou dizer para você, o meu adversário e o teu adversário, ele não dorme. E no dia de hoje, no dia de amanhã, ele irá colocar diante de nós, certo? Pedras de tropeço, armadilhas. Umas estarão visíveis, outras não, tá? Parece até aquela questão daqueles filmes de guerra, que ele vai colocando minas terrestres, vai colocando minas. E muitos desavisados passam e explode, tá? Explode a vida cristã, explode a vida familiar, explode ministério. Então nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com isso, porque o nosso inimigo não dorme. A verdade prática vai dizer assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Ou seja, você quer ter vitória? Você quer uma vida de vitória para você e para sua família? Você precisa estar completamente vestido da armadura de Deus. Completamente vestido. Vamos lá então? A introdução da nossa lição vai dizer assim: no final da Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir às inevitáveis conflitos com as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme para a marcha contra o mal, o soldado de Cristo precisa revestir-se de toda a armadura que veremos na presente lição, ok? Então veja bem, você precisa e eu preciso me vestir dessa armadura. Mas eu louvei a Deus por essa lição, por quê? Porque por muitos anos, irmãos, faz muitos anos que eu caminho, né, no Evangelho. E o que acontece? Nós pregamos muito sobre a armadura. Nós temos quilos e quilos de mensagens sobre a armadura. Mas nós nos esquecemos que para poder utilizar a armadura existe toda uma preparação. Lembra lá atrás quando Davi ele foi vestir a armadura de Saul? Lembra que Davi não conseguiu usar naquele momento? Por quê? Porque Davi não estava preparado para usar. Davi não estava preparado, ele não sabia andar, não sabia se mover com aquela armadura. Entende-se que para frente Davi começou a usar. Então, o que nós estamos falando a respeito da batalha espiritual, a respeito das armaduras? Que é necessário que eu e você, que nós aprendamos a usar, certo? Que nós aprendamos, então existe uma preparação. Existe um pregador de grande congresso que ele dizia assim, né, no meio daquele fusão da mensagem: agora pega o diabo e agora coloca no chão e pisa nele, pá! E virava aquele movimento e o povo, oh! Aquele barulhão todo. E o que acontece? Tudo bem. Naquele momento ele estava num ambiente extremamente espiritual, creio eu, né, espiritual, né, todo mundo focado, buscando. Tá. Agora o crente sai daquele movimento e vai para casa. Penso eu, pensamento meu, que o diabo leva tanta pisada na cabeça que a cabeça dele fica inchada. Mas ele diz assim, ele pensa com ele, eu pensando, tá? Lá na cidade dele, lá na casa dele, lá na vida comum dele, eu pego ele na curva. Por quê? Porque, irmãos,
a Bíblia vai dizer que nem Miguel teve coragem de proferir palavra blasfema alguma contra Satanás. Ele disse apenas: o Senhor te repreenda. Então a batalha espiritual precisa da questão desta preparação. E é o que o tópico 1 da nossa lição vai dizer assim: o fortalecimento no poder do Senhor. Tá? E eu quero ler esse texto na versão A Mensagem, que eu achei muito propício para o que nós vamos falar. E na Mensagem, capítulo 6, versículo 10 de Efésios, diz assim: para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Muito simples e direto. Deus, ele é forte. Ele tem poder. E qual é o desejo de Deus? É que eu, Emerson, também seja forte. Mas para que eu seja forte, existe aí uma série de disciplinas espirituais que eu, Emerson, preciso urgentemente obedecer e viver, né? Eu posso ser o melhor orador do mundo, eu posso ter todo o conhecimento, ser uma metralhadora de versículo, mas se eu não pegar tudo isso e aplicar na minha vida, o que eu serei? Apenas um papagaio, porque falar até papagaio fala, entendeu? Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, vamos encerrar essa carta? Vamos. Mas antes de encerrar, você precisa ser forte. Por quê? Porque Deus é forte. Você precisa ser santo, porque Deus é santo. Você precisa ser amor, porque Deus é amor. Tudo isso faz parte desta preparação espiritual, tá? Dessa preparação. Paulo vai usar, falando com Timóteo, a ideia do atleta romano, que o atleta romano ele só vai para a luta, para a corrida, para a sua prova, depois ele estar preparado. E nós temos muitos crentes aí que não estão preparados para os dias difíceis que vêm, né? Tem muito crente que não está preparado para as adversidades que batem na nossa porta. Então Paulo está dizendo isso: olha, se preparem, vamos lá, vamos fazer uma preparação. E como nós vamos fazer essa preparação? O pastor Douglas Batista vai dizendo assim, ó: pela renovação da mente, vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. Não é estar cheio num culto, não é estar cheio no congresso, é ser cheio do Espírito Santo, tá? Por que ser cheio? Por quê? Porque quando você está cheio, não cabe mais nada dentro. Simplesmente assim, tá? Qual é o grande problema nosso? Que nós vivemos pela metade, ou menos da metade. Nós temos dificuldade de estar cheios. Cheios da palavra, cheios da oração, cheios de bondade. Nós temos dificuldade. A nossa mente cheia de Deus, Paulo vai dizer, ó, larga a mão de pensar nas coisas que são da terra, Colossenses capítulo 3. Larga a mão de pensar nas coisas que são da terra, vai pensar nas coisas que são de cima. Larga a mão de ficar pirando por causa de pandemia. Começa a pensar nas coisas que são de cima. É isso que Paulo está dizendo. Então, nós precisamos nos fortalecer para a batalha. E outra coisa, nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes, tá? Tem muita gente que fala, não, eu oro muito. Ora, mas não vigia. E quando vigia é a vida dos outros. Não vigia sua vida, não vigia seus pensamentos, não vigia sua postura, não vigia sua língua, não vigia sua família, né? Então, o que Paulo está dizendo? Olha, é preciso que haja vigilância, uma constância, certo? Cuidado com todo. E como Paulo vai dizer, vamos lá no versículo 18. Efésios capítulo 18, Paulo vai dizer bem assim, ó.
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica pelos santos. Ou seja, você precisa estar orando, você precisa estar vigiando, suplicando, buscando de Deus uma resposta. E não somente uma resposta, porque Deus não tem só resposta, certo? Deus tem cuidado, Deus tem calma, Deus tem paz, Deus tem vida. Então, Paulo diz, em todo o tempo, olha como Paulo vai construir o versículo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Tá? Então ele tem duas categorias de oração. Orando em todo o tempo. Quais os tipos de oração que Paulo está dizendo? Oração e súplica. Oração é aquilo que nós fazemos, aquelas apresentações normais que nós colocamos, família, projetos, tá? E súplica é um rogo. Súplica é uma oração contrita, mais profunda, que vai lá no profundo do coração, trazendo, certo? Não só aquilo que nós achamos que precisamos, mas uma dependência de Deus. E como que nós vamos fazer isso? No Espírito e vigiando. Vigiando. Né? Tudo isso, oração, súplica no Espírito, faz parte da nossa vigilância. Certo? A nossa vigilância espiritual, por quê? Porque o nosso inimigo, ele não é bobo e não nasceu ontem. O nosso inimigo nasceu antes de nós. Lúcifer existia antes da humanidade e ele arquitetou todo o plano. Foi ele que colocou a cilada para Eva e colocou a cilada para Adão. Então, irmãos, o que acontece? Nós não podemos brincar com esse negócio. Tá? Ele vem moendo todos nós. Por quê? Porque ele vai para o inferno e não quer ir sozinho. Ele espera você e espera a mim. E como que ele faz isso? Veja bem, como que ele vai, destruir a igreja de Cristo? No passado, o nosso inimigo, ele imaginou que matando o cristão acabava. Mas ele descobriu que cada gota de sangue era uma nova vida. O testemunho dos cristãos, mesmo em meio à morte, dava fidelidade ao que eles estavam vivendo. Então ele decidiu parar de matar. Daí o que ele começou a fazer? Ele começou a se infiltrar no meio das igrejas. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai confundir com mentiras, vai deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Então ele compreendeu que matar crente não funcionava. O que ele falou? Eu vou entrar lá dentro e eu vou começar a minar. Eu vou começar a minar de dentro para fora. Tá? Eu vou começar a acabar o que está dentro. Como? Vou começar a confundir. Eu vou colocar o profano igual ao santo e vou fazer o santo ficar igual ao profano. Irmãos, hoje nós temos igrejas que, graças a Deus, nunca fui num negócio desse, mas você não sabe se você está num baile, se você está numa boate, você não sabe. Tá? Luz estroboscópica e fumaça, e tem igreja, e parece piada, que no final do culto se tira os bancos, as cadeiras, e se toca baile. Irmãos, o que isso tem a ver conosco? Isso não tem nada a ver conosco. Tá? Tem lugares em que a pessoa mal se converte
já se coloca nos púlpitos, já se coloca na liderança, a pessoa nem transformada foi ainda, a pessoa está naquela vivência. Então, muitas vezes, Satanás ele vai incutindo ali os seus liderados, né? Os seus liderados, porque tem muita gente na igreja que está pelo movimento apenas, não tem essa vivência cristã, né? Então vai confundindo escândalos. Eu ainda falava com um irmão, né, que, meu Deus, nunca se viu tanto escândalo de pastores, cada vez pior, né, igrejas e situações vergonhosas para o evangelho. Então, o que vai acontecendo? Vai se levantando essas situações, né? Quantas vezes no nosso meio, Satanás ele usa para trazer desconfiança. Levanta um tal do profeta, deve ser do cão, é do cão esse negócio. Tem pecado na igreja, o púlpito tem pecado. E o que acontece? Todo mundo fica lá, quem será, quem será, quem será? E vai pondo dúvida, né? Teve uma igreja que eu cuidei, que um dirigente da igreja saiu da igreja, antes de mim ele estava cuidando da igreja, e ele foi, montou uma igreja, trouxe uma profeta do raio que o parta, e a profeta profetizou que na igreja que aquele pastor tinha saído, que tinha uma irmãzinha que congregava, tinha um buraco, e o pastor estava lá dentro do buraco. Quem era o pastor? Era eu. Ou seja, ela estava insinuando que eu estava em pecado. Irmãos, e o que aconteceu isso? Eu trouxe, graças a Deus, que o pessoal me conhece tudo, conhece a minha família. Irmãos, e o que aconteceu? Né? Graças a Deus se provou por A mais B que era mentira daquela profeta. Mas até isso acontecer, gera aquele burburinho, aquela situação desconfortável. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer confusão, mentira, calúnias, acusação, daí vai caindo em descrédito. E graças a Deus, nesse trabalho que eu estive, o Senhor me honrou também. Mas coisas que vão acontecendo, tá? Então, o conflito, irmãos, ele está armado. E como isso funciona? E muitas vezes nós lutamos contra pessoas. Nós lutamos contra pessoas. E o problema não é a pessoa. O problema é o espírito que está agindo por meio dela. Você já notou que tem crente na igreja que ele é profissional em fazer encrenca? Ele é profissional em trazer problema, em tudo quanto é situação na igreja, ele está envolvido. Você já viu que tem crente que ele sozinho, ele toca fogo numa igreja? Por quê? Porque ele se deixa dominar por esse espírito, certo? Esse espírito de confusão, esse espírito de rebeldia, esse espírito que se afasta de Deus e de tudo aquilo que se chama Deus. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo hoje, ele não quer destruir a igreja, né, de fora para dentro, ele quer confundir a igreja. Daí quando ele confunde a igreja, o que acontece? O irmão Tunico do Passa Quatro se levanta para brigar com a família da irmã Mariquinha. E daí vira todo aquele angu, vira todo aquele problema, vira toda aquela situação, certo? E daí vai perguntar, irmão Tunico, por que o senhor brigou com a família da irmã Mariquinha? Ah, porque o irmão fulano falou isso. Irmãos, era tudo mentira. E virou aquela confusão, aquela angu. Por quê? Porque nós lutamos contra pessoas. E esquecemos de lutar contra esse espírito de mentira. Tá? E existe um espírito de mentira e confusão dentro de todas as nossas igrejas. Nós temos crente, irmãos, que tudo quanto é angu, ele está no meio. Porque é um espírito de confusão que está agindo. E nós, às vezes, nos irritamos com a pessoa. Mas nós precisamos orar para que essa pessoa seja liberta desse espírito de confusão, para que ela seja liberta
desse espírito de contenda, porque para que a igreja seja livre disso, não livre da pessoa, porque a pessoa precisa ser salva verdadeiramente. A pessoa precisa ter esse encontro verdadeiro com Cristo, mas ele precisa também ser liberto, né? E Paulo, na continuação da carta, ele vai falar sobre essas agências de Satanás. Ele vai colocar, né, basicamente 3 agências, que vai dizer 3 características, que eles são poderosos, são malignos e também eles são astutos. Só que nós precisamos compreender que o poder de Satanás e seus anjos não é nem semelhante ao de Deus, tá? É ínfimo perto a Deus, mas em comparação a nós, seres humanos, ele é muito maior, certo? É muito maior. Não se esqueça que todos eles eram anjos, certo? Serviam a Deus, estavam na presença de Deus, mas caíram. Caíram por quê? Porque, segundo diz Judas, não guardaram a sua posição. Então eles são poderosos, mas o poder deles não se compara ao poder de Deus. Nós tivemos tempos na igreja em que se retratava a batalha entre Deus e seu adversário como uma batalha com 2 grandes combatentes, mas não é, certo? A Bíblia vai dizer que o Senhor Deus já tem um plano traçado para o maligno, para Lúcifer, para o diabo, certo? E ele já está condenado. A Bíblia vai dizer que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. O homem vai lá de intrometido, tá? Então, o Senhor já tem. Então, ele não tem poder nem para mudar a sua história, ok? Segundo, eles são malignos, certo? Eles são malignos. A sua natureza, ela é má. A sua natureza, ela é caída, tá? Em nenhum momento, irmãos, em nenhum momento eles têm dó de nós, certo? Na verdade, eles querem que a igreja acabe. Eles querem promover, certo? Promover circunstâncias para quê? Para que homens de Deus, mulheres de Deus caiam, certo? Eles semeiam tristeza, semeiam pensamentos. Tá? Eles não conhecem a tua mente, mas eles conhecem as tuas ações e reações. Então ele vai lá e lança situações para que você caia, para que você desanime, para que você se afaste do propósito de Deus. E o que eles são também? Eles são astutos. Astutos. Isso quer dizer que eles são extremamente inteligentes e hábeis em preparar situações para que nós venhamos a cair, tá? Vai dizer que nunca aconteceu na tua casa, de você estar lá, tudo bem, tua família bem e tudo sem problema, e de repente, por uma situaçãozinha boba, vira um pé de guerra, né? Briga e discussão, às vezes nem discute, mas sai um chateado para cá, outro para lá. O que é isso? São ciladas, são apenas empurrãozinho que ele nos dá e nós acabamos aí todos nos entristecendo. E então ele é astuto, irmãos, ele sabe cutucar onde te machuca, certo? Ele sabe mexer aonde te entristece. Então nós precisamos ter isso em mente e nós precisamos compreendermos que o império do mal, ele existe. E ele trabalha para desfazer o que a igreja faz. Mas qual é a nossa certeza? A nossa certeza é o que Jesus vai nos dizer ali em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus vai dizer assim para Pedro: e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer que eles vão bater, quer dizer que eles vão tentar, que eles vão forçar a porta, quer dizer que eles vão tentar meios de arrombar esta porta, mas eles não vão prevalecer, mas que eles vão tentar,
Tá? Então esta é a visão de Paulo e é a nossa visão como igreja. Nós precisamos estar preparados, porque em todo canto tem uma cilada. Em todo lugar que você olhe tem uma armadilha. Em todo lugar que você vá, ele vai te dar uma oportunidade para pecar, né? E a Bíblia também vai nos ensinar: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós andamos em santidade, nós conseguimos, irmãos, nos desvencilhar. Nós conseguimos nos desvencilhar dessas artimanhas. E Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim: abstende-se de toda aparência de mal. Então é necessário nós pensarmos desta forma. E o tópico de número 3 vai dizer assim: as armas espirituais indispensáveis do crente. A armadura completa. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Ou seja, ele vai falar de toda uma sequência de preparação para quê? Para que o soldado romano ele pudesse ir à batalha e voltar ileso. Voltar ileso para a sua família, para a sua casa. E ele vai nos dar aqui 5 explicações dessa armadura que Deus deu à igreja. E ele vai falar primeiro, cingindo os lombos com a verdade, tá? Cingindo os lombos com a verdade. Ela ia mais ou menos aqui embaixo, certo? Mas no ventre aqui. Isso dava o que? Dava mobilidade, certo? Condições para ele se virar, se mexer e estar protegido, tá? Por quê? Porque o crente, ele precisa ter o quê? Liberdade. E o que nos liberta? É a verdade. Jesus diz, e a verdade vos libertará, certo? Nós somos livres pela verdade. O que nos dá mobilidade para o reino de Deus? Que nós podemos viver no reino, nós precisamos viver a verdade. Então, o primeiro aspecto da armadura é uma armadura que liberta para viver uma vida cristã vitoriosa. Segunda peça é chamada de a couraça da justiça. O que a couraça fala? Ela fala de uma proteção que vai pegar do pescoço aqui mais ou menos até a altura da coxa. Por quê? Porque ela guarda os nossos órgãos vitais, né? O que a couraça da justiça proporciona? Que nós possamos ir à batalha e nenhum daqueles dardos inflamados do maligno penetre e venha destruir algo que Deus colocou dentro de nós, que não venha contaminar o nosso coração, calçados com a preparação do Evangelho da Paz. É outra ferramenta que nos leva à mobilidade, é outra peça que nos leva à mobilidade, falando do quê? Falando exatamente do que não nos faz parar na vida cristã, que é levar o Evangelho a progredir, é a progressão do Evangelho, tá? Parece brincadeira, mas machuca o teu pé para você ver, certo? Você não consegue andar, você não consegue se mover. E a ideia da preparação do Evangelho é exatamente estarmos unidos de um desejo evangelístico, né? E cuidados para que este Evangelho ele permaneça como sendo o nosso objetivo para continuar. Outro ponto, ele vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé, certo? Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro
dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo maligno. Ou seja, o maligno ele tem as suas armadilhas que estão escondidas, mas também ele tem os dardos que ele lança, certo? Aquelas coisas que vêm para tentar nos ferir com velocidade e com força de impacto. E o escudo ele serve exatamente para isso, para barrar, certo? Para impedir que isso venha afetar a nossa vida cristã, que isso venha afetar a nossa vida espiritual. Então, a questão do escudo, ele não está diretamente ligado ao corpo, certo? Mas é algo que se coloca à frente. Tudo que nós precisamos fazer, nós precisamos colocar na nossa frente. E Paulo, ele vai deixar isso bem claro para nós, que tudo o que não é por fé é pecado. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Então a nossa vida cristã, a nossa vida diária precisa ser uma vida de fé, crendo que em tudo o Senhor é poderoso, não somente para nos ajudar, mas também para nos cuidar, nos livrar até de situações e que nós não vemos, tá? E após o escudo da fé, ele vai colocar para nós o quê? O capacete da salvação, certo? E eu acho interessante, por que o capacete da salvação? Sendo que no Império Romano, no mundo antigo, as emoções, sentimentos, pensamentos estavam no coração, no rim, no fígado e nunca na mente. Porque Deus já sabia que é do coração do homem, da mente do homem, que procede tudo. Coisas boas, coisas ruins, né? Pensamentos maliciosos. Então nós precisamos o que, irmãos? Que a salvação esteja guardando a nossa mente, livrando a nossa mente. Porque é a nossa mente, irmãos, muitas vezes é a nossa inimiga para a salvação e para a santificação. E Paulo vem trazer essa ideia de que uma mente sã vai santificar todo o corpo. Jesus vai dizer, se os seus olhos forem luz, todo o vosso corpo será iluminado. Então nós precisamos deste posicionamento, que o capacete cubra o que nós ouvimos, o que nós vemos, sentimos e falamos. Que ele cuide de tudo aquilo que se passa dentro dessa cabeça aqui. Porque muitas vezes nós damos brecha para o diabo, certo? A pessoa não cai no pecado, mas ele fica mentalizando e gerando morte na sua mente. Então o capacete da salvação vai nos trazer essa proteção. E por final, a Bíblia vai falar da espada do Espírito, que é a única arma de ataque que nós temos aqui, certo? É a única arma de ataque. E como que nós utilizamos esta arma? Nós utilizamos ela para uma batalha diária, certo? Paulo está falando de uma batalha diária, todos os dias lutando. E nós precisamos empunhar a espada do Espírito. Nós precisamos empunhar esta ferramenta espiritual, que esta espada, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Irmãos, todos os dias nós precisamos acordar cedo e ter contato com a palavra, ler a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, meditar a palavra, sentir a palavra, amar a palavra, desejar a palavra, respirar a palavra. Nós precisamos viver pela palavra. Por quê? Porque é ela que repele as ações do nosso astuto maligno inimigo. Lá Mateus capítulo 4, lá na tentação, todas as vezes que o maligno veio, como o Senhor o repeliu? Com a palavra. E nós não lemos a palavra, né? Tem 500 Bíblias em casa, mas nunca leu nenhuma inteira. Tem
Bíblia e fala de teologia, mas nunca leu a Bíblia inteira, pelo menos uma vez na vida. E principalmente quando nós falamos para professores. Você, professor, você já precisa ter lido a Bíblia pelo menos uma vez. Pastores que nunca leram a Bíblia inteira, obreiros que não conhecem a Bíblia de capa a capa. Não estou dizendo, irmãos, eu sou muito cabeçudo para decorar, mas eu já li a Bíblia algumas vezes, certo? Estou lendo, leio sempre, todo dia. Irmão, todo dia eu leio a Bíblia, todo dia. Mas leio a Bíblia porque é pastor, porque fica ensinando aí no YouTube. Não, não é por causa disso. A leitura que eu faço não é por causa disso. Eu leio a Bíblia simplesmente pelo prazer de ler a Bíblia. Tá? Para quê? Para que eu tenha ferramenta. E essa leitura que eu faço não é para pregar, não é para ensinar, certo? É simplesmente para mim ler. Ter contato com o meu Deus, o Deus da palavra. Então nós precisamos ter isso dentro da nossa mente, dessa vida, essa conexão que nós precisamos com a palavra. Tá? Então, irmãos, essa é a lição de número 13. Nós estamos encerrando a nossa revista, nós estamos encerrando o nosso trimestre, e eu só quero agradecer a Deus por cada irmão, cada irmã que tem estado conosco, assistido, repercutido, compartilhando, se inscrevendo, tá? E eu quero te agradecer. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te prospere, que o Senhor Deus abra as suas boas janelas dos céus e prospere a sua vida. E eu te espero domingo que vem na nossa próxima lição. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.